Olá galera, eu sou o Raposa Colorida e eu queria falar um pouco hoje sobre esse debate, essa oposição entre liberais e esquerdistas. Gente, olha só, liberais e esquerdistas é uma piada, né? Primeiro que no Brasil não existem liberais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos ainda se faz a distinção entre direita liberal e direita conservadora, né? Na verdade nós temos aqui conservadores de direita. Na verdade, essa questão toda deixa de lado tudo que se escreveu, tudo que se pensou em ciência política. Essa classificação é uma classificação, quer dizer, essa categorização de direita e esquerda, ela já não pertence mais, não tem nenhuma exatidão, né, científica, digamos assim, no que toca às ciências políticas, à filosofia política, o estudo mesmo dos teóricos liberais, como é o caso de um Adam Smith, ou de um John Locke, ou de muitos outros, ou de teóricos da esquerda, tanto de linha marxista quanto anarquistas. Enfim, isso assim, é um debate que está dentro do senso comum. Não é uma coisa que passa pelo estudo dos teóricos, dos intelectuais, nada disso. Então, quando se fala de liberais e esquerdistas, eu acho que essa terminologia não é adequada. Então, ao invés de chamar de liberais e esquerdistas, eu prefiro me referir a uma oposição, um debate, debate não, porque não existe muito, existe mais hostilidade do que propriamente um debate, né? Entre conservadores e esquerdistas. Seria mais ou menos isso. Agora, definir a direita aqui no Brasil é muito complicado, porque geralmente o que é o liberal? O liberal é aquele que defende a liberdade de mercado. Liberal é qualquer sujeito que defende o capitalismo, digamos assim, o livre mercado, a livre iniciativa e que dá uma ênfase à liberdade individual e a própria ideia de direitos humanos está na esteira de toda a filosofia liberal, de toda a filosofia política liberal, né? Então, mas aqui no Brasil não existe, a direita aqui no Brasil não defende o capitalismo. A direita aqui no Brasil não defende o livre mercado, né? Isso pode ser a direita lá no Canadá, a direita na Inglaterra, nos Estados Unidos, sim, mas aqui no Brasil a gente vai ver nesse vídeo que isso não existe. Por exemplo, para começar, para o conservador de direita no Brasil, defender os direitos humanos ou a própria ideia de direitos humanos é coisa de comunista. Direitos humanos só serve para defender bandido. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? Então, a ideia de direitos humanos, que é uma ideia liberal, que vem com a Revolução Francesa, com todas as revoluções ditas burguesas, é considerado coisa de comunista, para você ver que não tem nada a ver com ciência política, com um debate sério, né? Um debate mais científico, mais pensado, mais dentro do âmbito acadêmico ou intelectual. A gente está lidando assim, com um senso comum mais tosco e grotesco que se possa imaginar. A Constituição dos Estados Unidos está ali a opção que esse país fez pelo livre mercado, ou seja, pela liberdade econômica, pela livre iniciativa. E quem é que vai controlar o livre mercado? Todo mundo sabe que o livre mercado, que é a liberdade econômica, ela também, tudo bem que seja uma coisa muito bacana, que favoreça a criatividade humana. Se a gente usa o smartphone, isso tudo foi o capitalismo que fez. Essa câmera que eu estou usando aí para filmar
Isso foi graças ao capitalismo. Isso é uma mercadoria produzida pelo capitalismo. Então o capitalismo ele tem esse lado bacana, que ele favorece, pela sua liberdade, né, o livre exercício da criatividade, do gênio criador espontâneo do ser humano. Mas, por outro lado, gera uma série de contradições. E além da pobreza, de uma distribuição de riqueza desigual, onde muitos têm que ter quase nada para que poucos tenham quase tudo, né? Quer dizer, esse tipo de absurdo, né, de contradição que o capitalismo gera, ainda tem determinadas distorções que os próprios liberais, às quais os próprios liberais se opõem. Uma delas é a formação de cartéis, a formação de corporações, ou seja, em que uma empresa se une com outra, que se une com outra, daqui a pouco eles formam uma mega empresa. Aí as megas empresas também se fundem, aí daí gera um monopólio. Aí eles monopolizam aquele mercado, aí cria uma corporação que monopoliza aquele mercado. Isso é uma ameaça à liberdade econômica. Isso é uma ameaça à livre iniciativa. Isso é uma ameaça ao próprio capitalismo. Então qualquer liberal que se preze, vai ser contra isso. Então aqui, segundo a Constituição dos Estados Unidos, quem é que vai controlar o mercado? É a própria sociedade. Né? E essa Constituição deixa bem claro que esse modelo econômico ele só funciona numa sociedade cristã. É interessante falar isso. Eu concordo. Apesar que não funcionou muito bem lá nos Estados Unidos, porque acabaram surgindo as grandes corporações. Isso da sociedade controlar o mercado seria uma alternativa ao Estado controlar. Ou seja, a intervenção do Estado que, no caso, prejudicaria essa liberdade econômica. Então, o liberalismo é aquela doutrina segundo a qual, né, o Estado deve intervir o mínimo possível. Né? E, no caso, quem controlaria o mercado para evitar a formação de cartéis, de corporações e de monopólios, seria a sociedade. Mas isso, na prática, não funciona. Né? E nós não temos sociedades tão cristãs assim, né, a tal ponto que isso funcione tão bem. É que a direita daqui, como eu falei antes, não defende o livre mercado. Defende o livre cartel, o livre monopólio, a livre máfia, a livre milícia, a livre corporação. Ou seja, a ser de direita aqui no Brasil é defender os ricos incondicionalmente. Não interessa se são ladrões, não interessa se são corporativistas. Né? A direita daqui no Brasil não faz qualquer distinção entre capitalismo produtivo e capitalismo especulativo. Né? É rico, então eu vou defender. Não interessa se se é um sujeito imoral ou se é um sujeito que está praticando, né, o cartel, o corporativismo, o monopólio. Não interessa. Né? Eu falei da livre milícia porque uma vez eu vi um vídeo de um sujeito aí da internet que eu não vou falar, que ele diz que passe livre é a ideia de ladrão, né? Ou seja, porque vai beneficiar o trabalhador, o povo, o pobre, né? Então vai roubar das empresas, dos empresários de ônibus, das empresas de ônibus, né? Agora, mal ele sabe que essas empresas de ônibus praticam o monopólio e o cartel com a ajuda do Estado. É que essas empresas de ônibus são monopólios, não existe livre concorrência, né? Porque uma empresa de ônibus ela faz um determinado itinerário e nenhuma outra empresa pode fazer, só aquela. Né? E isso é uma coisa que tem que o próprio poder coercitivo do Estado promove para beneficiar algumas empresas e por aí vai. E esse sujeito, ao invés de chamar atenção para esse fato, se prende à questão do passe livre só porque vai beneficiar pobre. Então, ser de direita, né, no Brasil é ter ódio de pobre e defender o rico incondicionalmente. Não interessa se é um patife, se é um ladrão, se é um cretino. Né? Tanto é que a direita aqui no Brasil sempre foi, né, um celeiro de ladrões. Né? O conservadorismo de direita aqui no Brasil, além daquilo tudo que eu já falei anteriormente, é uma colcha de retalhos confusa
que inclui preconceitos do tempo da vovó, racismo, monarquismo, escravagismo, limpeza étnica, darwinismo social, controle de natalidade eugênico, ódio contra pobres, contra negros, contra índios, genocídio eugênico, ódio contra ciganos, homofobia, linchamento, apologia da ditadura militar, fomentando a insubordinação entre as forças armadas e a desestabilização das instituições democráticas. Enfim, esses são os valores da direita e também são os valores dessa classe média que está aí, que a gente está vendo aí, né? Uma coisa que eu noto nessa classe média é uma doença, né? Porque a falta de empatia. O que é empatia? O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do outro. Por exemplo, você ter compaixão pelos pobres, você está se colocando no lugar dos pobres, né? Segundo os estudiosos das doenças mentais, a falta de empatia é uma doença. O psicopata, por exemplo, quando estrangula suas vítimas, ele não tem nenhuma empatia com as suas vítimas. Isso é uma doença, né? Inclusive está classificado entre as DSMs. Tem um termo técnico que eu não me recordo aqui agora, né? Mas é o indivíduo que não tem empatia, ou seja, que não tem nenhum, não se coloca, não sabe se colocar no lugar dos outros, é um sociopata. É um sociopata. E eu vejo isso nessa classe média. Esses são os valores dessa classe média. Existe uma coisa na classe média, eu vou fazer um vídeo só sobre a classe média brasileira, que é um fato a ser estudado. É um caso assim muito curioso e único a ser estudado, é a classe média brasileira, né? Então, a classe média acha que é elite. Acha que é rico, não é rico, mas se acha elite. Ela sofre de um problema chamado síndrome do sangue azul. Eu já dei esse nome. Eu que nomeei, inventei essa classificação, porque me parece muito mais, né, na esteira do que a psiquiatria falou sobre, né, o sociopata, o indivíduo que não tem empatia. Essa classe média sofre de síndrome do sangue azul. O que seria isso? Ela acha que tem um direito de nascença de ser classe dominante. Ou seja, de ser a classe que domina, que é a classe dirigente. Porque acha que tem sangue azul, né? E quando vê o excluído social, né, ascendendo na sociedade, quando vê a ascensão dos excluídos, tem ódio, porque se sente traída, acha que é uma usurpação, né, que está tomando o lugar dela. Eu acho que a gente tem muita crítica a fazer ao governo do PT, sem dúvida alguma. Mas será que essa classe média tem tanta aversão ao PT, ao Lula, por causa do corrupto em que ele se tornou hoje, por exemplo, no caso do Lula? Ou será por causa do ativista social e do torneiro mecânico que ele foi no passado? Será que essa classe média tem tanta aversão ao Lula por causa da corrupção? Tem tanto aversão ao PT por causa do mensalão? Eu acho que não. Porque essa classe média não é contra a corrupção, é contra o PT, é contra o pobre. Entendeu? A hostilidade é contra a ascensão dos excluídos, em geral. Né? Então, eu vejo assim, embora eu tenha muitas críticas, eu acho que o PT não foi um governo de esquerda. Foi um governo que teve o aval do empresariado, foi um governo neoliberal como qualquer outro. Mas não existe uma explicação, outra explicação para essa aversão que essa classe média tem do atual governo, que não me parece ser uma coisa normal. Não é uma coisa normal que a gente tem visto aí. Então, não é por causa da corrupção, que se fosse assim, teria horror do PSDB, teria horror do DEM, dos democratas, que são os partidos mais corruptos. Mensalão sempre teve, sempre existiu. Mensalão existiu na época do Fernando Henrique Cardoso, né? E essa classe média não teve ódio do Fernando Henrique Cardoso como tem da Dilma, por exemplo. Então, eu só posso ter uma única explicação. Pelo que o PT representa, segundo o que ele foi no passado. O partido de esquerda que ele foi no passado. Né? E essa representação é que incomoda, é que gera esse ódio nessa classe média racista, né? Fascista que a gente está vendo aí. Gente, é isso que eu tinha para dizer.
Então eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Tchau!